Meu irmão, mais uma vez nós estamos aqui para poder compartilhar a palavra de Deus. É muito bom, né? Acho que é uma das melhores coisas que nós temos na nossa vida, para poder separar um tempinho para ouvir a palavra de Deus. Eu particularmente gosto de ouvir muitas pregações, de muitos pregadores diferenciados, e eu tenho sido assim muito edificado, sabe? Muito edificado. Em qualquer momento, se você puder ouvir a palavra de Deus, nós estamos muito privilegiados hoje. Então, você está aí nesse vídeo, você pode estar na sua casa, no trabalho, no ônibus, não sei, mas você está assim ouvindo a palavra de Deus, isso edifica muito a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o que devemos aceitar. Existem coisas que nós devemos aceitar na nossa vida, existem coisas que nós não devemos aceitar. Mas eu vou te falar apenas 3 coisas que nós devemos aceitar, segundo Salomão. Provérbios capítulo 8, versículo de 10 a 13, fala sobre isso. Vamos para a leitura da palavra de Deus, que fala o seguinte: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino e escolhido, porque é melhor a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca do perverso eu odeio. Assim fala a palavra de Deus no livro de Provérbios. Então nós vamos falar sobre 3 coisas que nós devemos aceitar. Nós aceitamos muitas coisas na nossa vida. Você lembra quando você aceitou o primeiro pedido de namoro? Complicado, né? A mão suava, o coração acelerava, e imagine bem se ele falasse não, ou se ela falasse não. Misericórdia, a gente nem pensava nessa situação. Nós tivemos que aceitar o primeiro emprego, o primeiro dia que nós fomos na escola, aceitar o primeiro filho, e aí vai embora, né? Tem coisas que nós somos obrigados a aceitar, tem coisas que dependem de nós aceitarmos. Então nós temos que trabalhar, nós temos que aceitar trabalhar, né? Se a gente não aceitar trabalhar, a gente morre de fome, não paga as contas. Então nós somos obrigados a aceitar. Mas eu vou falar sobre 3 coisas que você tem a opção de aceitar, segundo Salomão. Tem mais coisas? Claro que tem, mas nós não queremos ser cansativo para você. Se você for olhar na Bíblia, tem muitas coisas que nós precisamos realmente aceitar. A primeira coisa, segundo o Provérbios que nós acabamos de ler, é aceitar a correção de Deus. Aceite a correção de Deus. Muitas pessoas nos corrigem até de forma errada. Muitas pessoas não sabem nos corrigir. Às vezes nós aceitamos correção dos amigos, dos familiares, de irmãos. Mas sabe aquele momento em que Deus separa e fala para a gente: pai, você está no caminho errado, você está na direção errada, você vai quebrar a cara novamente, eu já te falei que isso está errado, você quer que eu faça o que mais? Aí nós resistimos, ficamos com o coração duro e cometemos o mesmo erro. Aí Deus fala para nós: tudo bem, vamos novamente. E quando nós estamos na direção daquele erro, daquele pecado, a Deus fala para nós: não vai não, você sabe o que vai acontecer. Aí nós respondemos para Deus: eu cuido da minha vida, a vida é minha. Uma das piores coisas do ser humano, ele não aceitar a correção que vem de Deus, a advertência que vem de Deus. Porque quando Deus nos corrige de uma forma anterior, é porque Ele sabe que posteriormente a nossa vida não vai ficar legal. Não vai ficar legal. E às vezes quando nós cometemos alguns erros, Ele fala: olha, agora eu vou te dar uma lição nisso. Cometemos o erro, a Deus dá uma correção para nós e dá para nós uma lição. Fala: agora você vai mudar de vida assim. E passa um tempo, aí nós aprendemos, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós aprendemos e aceitamos a correção. Todo ser humano que aceita a correção de Deus, ele tem uma mudança de vida. Todo ser humano
que ele observa aquilo que Deus tem para ele, aquela nova direção, ele tem uma vida melhor. A tendência dele é melhorar cada vez mais a sua vida quando ele aceita a correção da vida de Deus. O segundo ponto é, o que eu devo aceitar? Salomão falou conselhos. Primeiro, a correção de Deus. Segundo, conselhos. Aí você vai para esse ditado do mundo e afora. Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Vai, bobão. Vai adiante disso. Se o próprio Salomão, que escreveu Provérbios, um homem cheio de sabedoria, fala: aprenda a aceitar os conselhos. E conselho sabe de quem? Da pessoa certa. Quantas vezes você foi para o buraco que ouviu o conselho da pessoa errada? Vai ouvir o conselho do seu amiguinho, vai, você sabe. Eu já ouvi outras vezes. E o que deu? Deu problema. Aprenda, vou te explicar algumas coisas sobre ouvir conselho. Primeiro, veja quem está te aconselhando. Veja a vida daquela pessoa. Veja se ela vive aquilo. Veja se ela tem moral para te aconselhar alguma coisa. Porque tem gente que não tem moral e fica aconselhando. Tem gente que faz ao contrário e fica aconselhando. Segundo, tenha atenção no conselho. Observe o conselho. Observe os detalhes. Observe o que está sendo falado. Porque pode edificar. Terceiro, a pessoa fala o seguinte: eu quero ter a minha experiência. Eu vou viver a minha experiência. Rapaz, pode ser bobinho. Olha só. Se seu pai ou sua mãe chegou e falou o seguinte: olha, meu filho, eu fiz isso e deu errado. Você acha que não vai dar com você, não? Vai dar. Vai dar, claro que vai dar errado. Agora, presta atenção. Se a pessoa foi, sentiu dor, teve um conselho errado, se prejudicou, e vai me procura e fala: não faz isso que vai dar errado, eu já vou para outro caminho, vou procurar outro conselho. Vou procurar um conselho que dê certo, gente. Presta atenção. Conselho que dê certo. Então, quando você ouve uma pessoa que é experiente, ou uma pessoa que já viveu aquela área, uma pessoa, dá certo. Para de ser cabeça dura, meu filho. Aprenda a ouvir os conselhos. Só que não significa a idade que seja a melhor pessoa para nos aconselhar. Às vezes a pessoa que tem mais experiência de vida naquela área específica. Então eu sou um pastor, eu tenho conhecimento na minha área específica. Rapaz, mas se eu quero resolver um problema na obra da igreja, eu preciso procurar o quê? A Bíblia? Eu tenho que procurar alguém que entenda de construção civil. Me ajuda, gente. Me ajuda, é claro isso. Então eu tenho que procurar um profissional na área e falar: ó, o meu conselho que a obra tem que ser assim, dessa forma, desse jeito. Ele vai me explicar o porquê. O problema é que eu tenho um problema espiritual. Eu podendo pedir o conselho para alguém que vai me ajudar espiritualmente, eu peço conselho a uma pessoa que nem sabe o que é ter uma vida espiritual. Então, o conselho, nós temos que pedir para a pessoa certa, na área certa. Aí sim, nós vamos aprender. Então, o que eu devo ouvir? Aprenda a ouvir os conselhos. Isso é muito importante. O terceiro e último item é lutar contra o mal. As coisas que eu devo aceitar. Lute contra o mal. Não é contra a pessoa. Você vê no Provérbios, que nós acabamos de ler, que não devemos lutar contra as pessoas. Nós temos a mania de lutar contra as pessoas. Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Meu irmão, essa luta não é contra o seu vizinho, não. Essa luta não é contra a sua sogra, não. Sogra, ouve aí, é para a senhora aí, tá bom? Deus te abençoe. Amo minha sogra. Amém. Tem que falar isso, está sendo gravado, glória a Deus. Mas a sua luta não é contra a sua sogra, nem contra o seu sogro, nem contra o seu esposo, nem contra o seu filho. Entenda, a nossa luta é contra o mal. Não podemos nos aliar ao mal. Não podemos ir nessa direção e falar e o mal continuar prosperando. Entenda, tira a maldade do seu coração. Acredite nas pessoas. Muitas pessoas fizeram coisas ruins com você, é verdade. Você sofreu na sua vida, é verdade. Você não confia em muitas pessoas, também é verdade. Mas todos são iguais?
Pensa comigo, todos são iguais? Claro que não. Olha só, presta atenção. Todos são iguais? Não. Todos são iguais? Também não. Digitar diferente. Então, aquele que fez o mal com você, eu não sou culpado disso. A outra pessoa também não é culpada disso. Não significa que outro ser humano vai fazer o mal contigo. Confie nas pessoas. Não armazene o ódio ou o mal no seu coração. Entenda que o Senhor quer o bem para você, quer o bem para a sua vida. Da mesma forma como alguém foi direcionado pelo mal para te fazer coisas ruins, Deus está direcionando pessoas boas para jorrar bênção na sua vida. Mas quando nós armazenamos o ódio dentro de nós, essas pessoas se aproximam de nós para fazer maldade para a nossa vida. O que eu devo fazer? Não faça mal. Pegue a sua vida, coloque diante do Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, fala: Senhor, eu quero fazer o bem. Procure sim fazer o bem. As coisas que nós devemos aceitar sim, conselhos, devemos aceitar fazer o bem, devemos aceitar a receber as correções de Deus. As outras coisas, o que for de Deus, aceite. O que for do homem, analise se esse homem está sendo orientado por Deus ou não. Acredito que Deus vai continuar abençoando a sua vida em todas as áreas, que a graça de Deus vai continuar sobre a sua vida, e você tem certeza das coisas que você deve aceitar. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus.